O amor é um sentimento ou uma decisão. Aliás, amar é só química ou tem algo mais profundo? Eu sou Marília Graner, neurologista, e vou mostrar para você hoje o que acontece no seu cérebro quando você vive essa experiência fantástica que é amar e ser amado. Fica comigo até o final e você vai entender por que você se sente tão diferente quando você está apaixonado e por que os relacionamentos mudam tanto com o passar do tempo. Para a gente falar sobre amor, a gente precisa entender qual é a linguagem que o nosso cérebro usa para entender e sentir o amor. E essa linguagem é uma linguagem química chamada neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são a química cerebral que faz com que os nossos neurônios se comuniquem entre si e fazem com que o nosso cérebro consiga se comunicar com o nosso corpo, gerando pensamentos, comportamentos e emoções diferentes em cada fase do amor. Antes da gente falar sobre as 3 fases do amor, a gente vai entender um pouquinho melhor como que funciona essa linguagem química cerebral. Então a gente começa com um neurotransmissor chamado dopamina, muito produzida nas fases iniciais de desejo e atração e responsável pela busca, a motivação de estarmos perto da pessoa que a gente ama. Junto com a dopamina, a gente também tem a produção da norepinefrina, que é o neurotransmissor do frio na barriga e da ansiedade, que normalmente gera a sensação de euforia e de ansiedade quando estamos próximos à pessoa que a gente ama. Num segundo momento, a gente tem a produção da ocitocina, que é o hormônio do amor. É um neurotransmissor responsável pela formação dos vínculos emocionais. Então, é um neurotransmissor relacionado ao apego, à confiança. E normalmente ele é muito produzido durante o abraço ou durante relações sexuais e relações íntimas. A gente não pode se esquecer da serotonina. A serotonina, ela normalmente fica muito baixa nas fases iniciais de desejo e atração. E ela é responsável pelo pensamento obsessivo em relação à pessoa amada. Quando a gente tem uma queda da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, a gente tem uma sensação paradoxal de falta muito grande, o que gera o pensamento obsessivo e a busca obsessiva pela pessoa amada nas fases iniciais de desejo e atração. Num segundo momento, mais tardio, principalmente para relacionamentos duradouros, a gente tem a produção do neurotransmissor vasopressina, que é justamente a química cerebral responsável pela consolidação do vínculo, que faz com que se desperte na gente o sentimento, a ideia de proteção e de cuidado. E a gente desenvolve uma compaixão ao outro que faz com que o vínculo de amor se torne mais duradouro. Agora que a gente se familiarizou com esse alfabeto químico do nosso cérebro, a gente pode falar sobre as 3 fases do amor, segundo a neurociência. Então, a primeira fase é a fase da atração, que é movida pelo desejo físico e biologicamente pelo desejo de reprodução. Então, ela é marcada pela ativação dos hormônios sexuais. Em um segundo momento, a gente tem a fase da atração, que é conhecida como a fase da paixão. Ela é movida pelos neurotransmissores dopamina e norepinefrina. E por conta disso, a gente tem uma fase muito marcada pela busca intensa por estarmos próximos à pessoa amada e pela ansiedade, pelo frio na barriga quando isso acontece. Essa fase, ela normalmente dura até 12 a 24 meses, ou seja, até 2 anos, e ela acontece em uma fase mais inicial, porque para o nosso cérebro essa fase é compreendida como uma fase de estresse muito grande. Não conseguimos biologicamente ficarmos nessa fase durante uma vida inteira. Inclusive, nessa fase da atração e da paixão, é muito comum a gente ter uma queda grande nos níveis de serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar.
Então, a queda da serotonina gera a obsessão, pensamentos obsessivos relacionados à pessoa amada e pensamentos intrusivos que muitas vezes impedem a realização de atividades do dia a dia. Em um terceiro momento, a gente tem a fase do apego, que comumente é nesse momento que a gente costuma chamar de amor, mas para a neurociência, o amor contempla essas 3 fases. A fase do apego, ela é marcada pelos neurotransmissores ocitocina e vasopressina, e é uma fase de consolidação do vínculo emocional profundo e do compromisso a longo prazo. Então, o hormônio ocitocina gera essa sensação de confiança e de apego, e a vasopressina, gerando essa sensação de proteção e de cuidado, fazem com que esses vínculos se tornem vínculos duradouros. E, portanto, é nesse momento que a gente costuma começar a reconhecer o amor. O amor, ele é universal, mas cada cérebro ama de uma forma única. Por que determinadas pessoas têm tanta facilidade em formar vínculos e outras pessoas têm tanto medo de amar? O nosso jeito de amar é uma combinação de fatores genéticos e de comportamentos aprendidos com experiências passadas. Em especial as experiências que a gente vive na infância, que nos ensinam muito sobre o que é o amor. Do ponto de vista genético, a gente pode ter uma sensibilidade maior ou menor a determinados tipos de neurotransmissores. Por exemplo, mutações específicas no receptor de ocitocina podem gerar uma dificuldade maior ou uma facilidade maior de confiar nas pessoas e, portanto, de formar vínculos mais duradouros e mais profundos. Apesar da influência genética, como sempre conversamos aqui, o nosso cérebro ele é moldável e a neuroplasticidade ela acontece também para a vivência do processo amoroso. Em termos de experiências passadas, o nosso cérebro ele aprende muito a amar de acordo com comportamentos que foram aprendidos ao longo da infância. E hoje a gente estuda isso através dos estilos de apego. Existem 3 estilos de apego principais que determinam a forma como a gente se relaciona com o outro. E esses estilos de apego, eles podem ser trabalhados, em especial no processo de terapia, e compreendê-los ajuda muito a gente a entender em que local estamos e para qual local queremos evoluir, trabalhando a nossa neuroplasticidade. O apego seguro resulta de uma percepção durante a infância de que as necessidades emocionais foram bem atendidas. E normalmente o resultado disso são pessoas muito confiantes no processo amoroso, pessoas que não têm medo de amar e de se entregar para as relações. O apego ansioso normalmente resulta de uma percepção de que os cuidados emocionais não foram consistentes ao longo da infância. Isso faz com que a pessoa desenvolva na vida adulta uma busca constante por validação e uma dificuldade, um medo de rejeição no processo amoroso. E o apego evitativo acontece quando houve uma percepção de distanciamento emocional dos cuidadores em relação à criança. Isso faz com que o adulto tenha dificuldade de se conectar e de construir vínculos profundos ao longo da vida adulta. Apesar da importância fundamental que os comportamentos que aprendemos na infância têm na vida adulta e no nosso processo de relacionamento amoroso, é importantíssimo que a gente considere hoje o impacto que a tecnologia e as redes sociais estão gerando na percepção que o nosso cérebro tem em relação ao amor. As redes sociais, os aplicativos voltados para relacionamento, têm uma influência direta no nosso cérebro, em especial no sistema de recompensa e nos mecanismos emocionais relacionados ao amor. A cada rolagem de tela na busca da próxima pessoa, a cada match, a gente tem uma liberação excessiva de dopamina pelo núcleo accumbens. Isso gera uma sensação muito rápida de prazer. Essa alteração química que acontece em questão de segundos no nosso cérebro pode gerar uma busca viciante pela próxima sensação de prazer. E isso faz com que a gente
construa vínculos cada vez mais superficiais, porque a gente está sempre na busca pela próxima sensação de prazer. Um segundo ponto que a gente tem que considerar sobre o amor nos tempos modernos de redes sociais é a sensação constante de comparação. Visualizar casais perfeitos em cenas que não existem nas redes sociais podem ativar uma região do cérebro chamada amígdala e aumentar a sensação de inadequação e ansiedade, fazendo com que a gente acredite que o nosso relacionamento está em um patamar inferior ou está inadequado em relação ao que é esperado do amor romântico. E o terceiro e último ponto para refletirmos aqui é o conceito de superabundância, em que o nosso cérebro fica treinado para buscar sempre o próximo melhor. É como se a gente tivesse uma vitrine gigante de possibilidades ilusórias de relacionamentos que o nosso cérebro sempre trabalha em um campo ideal. Então, quando a gente vive o relacionamento real, a gente faz um comparativo com todas as possibilidades ideais e ilusórias que as redes sociais estão nos oferecendo. E aí a gente, através do conceito de superabundância, a gente entra em um mecanismo de busca constante, sempre pelo próximo melhor. A solução para todos esses desafios trazidos pela tecnologia é o cultivo dos vínculos reais. É muito importante que a gente tenha consciência da necessidade do equilíbrio entre interações online, uso de aplicativos de relacionamentos, redes sociais e a importância da gente colocar esforço no cultivo dos nossos vínculos da vida real. O toque físico, o olho no olho, a presença do outro são fatores extremamente importantes para a nossa regulação emocional, para que a gente consiga manter o nosso cérebro saudável. E isso vale para quem está em um relacionamento e para quem não está em um relacionamento. Hoje, uma das queixas mais comuns são relacionamentos em que se vive uma solidão acompanhada. Quando a gente tem casais que praticamente não interagem, não tem troca de olhares, não tem toque físico, porque os olhos estão nas telas, as mãos estão no celular. Para o nosso cérebro, esse processo não é saudável. Então, ativamente, tendo todo esse conhecimento adquirido, a gente precisa fazer a escolha, muitas vezes não confortável e que muitas vezes exige o esforço de recusar o prazer imediato da liberação fácil e rápida de dopamina pelas telas, para que a gente possa se doar e receber o amor que vem do outro. Concluindo os pontos principais trazidos nesse vídeo, o amor é uma experiência neurobiológica que envolve a ativação do sistema de recompensa no nosso cérebro através de uma química muito especial, que são os neurotransmissores, que são envolvidos em cada uma das 3 fases do amor. A fase de desejo, de atração e de apego. E esses neurotransmissores são a ocitocina, a dopamina, a vasopressina, a serotonina e a norepinefrina. A nossa maneira de amar é moldada e regida por fatores genéticos e por estilos de apego aprendidos durante a infância. Esses comportamentos, eles podem ser modificados ao longo da vida através do processo de neuroplasticidade. E sim, a tecnologia está modificando a forma como o nosso cérebro experimenta o amor, gerando questões como o paradoxo da escolha e as comparações sociais. Diante de todo o conhecimento já construído sobre o amor, não só pela neurociência, é fundamental que a gente entenda que o amor não é uma sequência de fenômenos químicos. O amor é a experiência única e rica que traz significado e poesia para a nossa vida. O amor é a experiência capaz de conectar cérebro, corpo e coração para que a gente se integre profundamente ao outro. E aqui eu não estou falando do amor romântico somente, que tantas vezes é uma construção social. Eu estou falando do cultivo do amor universal, que é a nossa capacidade de termos relações compassivas e profundas com os outros que nos cercam.
Se você gostou desse mergulho na neurociência do amor, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo, curte e se inscreve no canal. E lembre-se, você é a consciência que observa e experimenta o mundo através do seu cérebro. Cuide bem dele para que você possa viver de forma plena o amor.